Se eu tirasse o seu rosto, a sua voz, o seu nome do seu conteúdo, você ainda ia ser reconhecido? As pessoas iam conseguir te identificar? O que eu mais vejo hoje na internet, que eu acho que tá sendo um grande problema, e a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje, é que tá todo mundo cansado. A internet tem uma saturação de pessoas, de gente, a gente sabe que isso acontece, mas acho que o maior problema é que todas estão iguais. E isso fala muito sobre como a gente está se sentindo, sobre falhas que a gente está tendo quando a gente está se posicionando, sobre escolhas e até medos que a gente tem na vida na hora da gente realmente mostrar quem a gente é. E se você tanto tá cansado e tá incomodado com esse fato das pessoas estarem muito parecidas, de ter um monte de clone, das coisas estarem muito genéricas, esse vídeo aqui espero que seja uma virada de chave pra você. Pra começar, eu quero fazer uma dinâmica que eu faço em muitas das palestras que eu dou quando eu vou falar sobre assinatura visual, como criar um conteúdo que as pessoas não esquecem, né, como ser inesquecível nas redes. E eu quero mostrar essas pessoas aqui pra vocês. São pessoas que são muito famosas nos seus nichos e que elas conseguiram ter uma assinatura visual, uma identidade. Elas conseguiram, obviamente, ter uma identidade dentro delas e a partir disso elas conseguiram colocar isso numa estética. Me diga se vocês reconhecem essas pessoas sem ver o rosto, apenas vendo alguns elementos, algumas cores, algumas frases, e escreve aqui nos comentários se você identificou alguma delas. Eu acho que isso realmente é um grande poder na internet hoje. E vai ser cada vez mais. As marcas já têm mais facilidade em fazer isso. Por exemplo, você vê um M do McDonald's, você sabe que é um McDonald's, não precisa nem estar escrito. Mas marcas pessoais também precisam olhar para isso. E aqui a gente fala tanto para marca corporativa quanto para marca pessoal, né? A gente fala sobre diferenciação. Então, a assinatura visual, ela é sim uma forma de você se diferenciar. E eu acho que já existiu um tempo onde as pessoas elas se preocupavam mais em deixar uma marca, sabe? Só que hoje as pessoas elas estão preocupadas em não errar, né? Elas têm medo de flopar, elas têm medo de ser um fracasso. Então a gente tá vendo cada vez mais fórmulas prontas e as pessoas replicando essas fórmulas e copiando outras pessoas que deram certo. É esse o caminho que a maioria das pessoas tá fazendo. Por essa busca de viralizar, tipo, eu preciso viralizar. Quando, na verdade, pra mim, não sei se pra você aí, mas pra mim, a coisa mais importante é ser lembrado. Eu acho muito incrível quando alguém me vê em algum lugar, me reconhece em algum lugar e fala: ai, cara, você é aquela mulher dos vídeos assim, que fala aquilo, que fala sobre diferenciação, eu sou uma differ. Pra mim, isso assim, é a coisa mais incrível do mundo. Eu tô nem aí se os meus vídeos não estão viralizando. Mas eu tô construindo uma memória na cabeça das pessoas. Só que antes da gente falar sobre identidade, eu preciso falar sobre uma crise que ela não é só visual. Ela é uma crise interna. Ela é uma crise de identidade mesmo, de personalidade, das pessoas não saberem quem elas são. Eu tenho muita dificuldade de encontrar pessoas das quais eu quero ensinar elas a se diferenciarem, tenho um ouro pra entregar, só que elas chegam pra mim e falam: Cat, eu não sei quem eu sou. Eu não sei do que eu realmente gosto. Eu não consigo encontrar uma estética no meu perfil, uma estética para as coisas que eu faço, porque eu não sei quem eu sou. E é muito engraçado que quando a gente pede pra uma pessoa quem você é, a primeira coisa que a pessoa responde já de automático é: sou fulano de tal, trabalho em tal coisa, ganhei tal coisa. A gente sempre fala sobre a nossa profissão, né? Sobre esse nosso lado da vida. Quando, na verdade, quem a gente é muito além. E é muito mais profundo. E para você ser um bom profissional e se destacar na internet, você tem que saber quem você é, além do seu diploma, além do seu empreendimento. E eu fico assim, às vezes meio chocada, que falo: como é que um adulto não sabe o que ele gosta, não sabe o seu estilo, nunca parou pra se auto-observar? Até os 25 anos, nosso cérebro tá em formação. Então, normal a gente mudar. Você pode ver que na fase de adolescente eu tive minha fase que eu andava de skate, eu tive uma fase que eu gostava de música eletrônica, e depois eu gostava de sertanejo. Aí você vai mudando e é natural até você se encontrar realmente. Mas se você já passou dos 25 e você ainda não sabe do que você gosta realmente, quem você é na essência, é porque você parou de buscar. E aí entra o perigo. E a gente não tem como falar dos conteúdos que estão iguais sem falar da nossa crise de identidade, sem falar de comportamento humano, sem falar do que a gente sente, do que está acontecendo com a sociedade. A real também é que todo mundo quer dar certo.
mas a maioria tem medo de sair da zona de conforto e tem medo de ser original, tem medo de testar algo novo. E ainda a gente tá entrando na era da inteligência artificial, onde conteúdo é commodity, você pede para um ChatGPT, ele faz o conteúdo para você. E o que mais está acontecendo é conteúdo sendo feito por IA com cara de IA, o que deixa todo mundo mais parecido ainda. Às vezes até as mesmas palavras, as mesmas formas de escrever. E aí os melhores formatos viraram um padrão de fábrica, então tudo é replicado, porque as pessoas pararam de buscar a sua própria criatividade, a sua própria identidade. O medo de flopar faz as pessoas usarem uma fórmula segura, mesmo isso custando a sua própria voz. Em 2024, o CapCut teve mais de 1 bilhão de vídeos postados com os mesmos modelos, com os mesmos presets, com o mesmo padrão. Tanto que quando alguém me pergunta, né, eu tenho um curso de edição dentro da minha esteira de produtos de diferenciação, e quando alguém me pergunta se eu ensino o modelo pronto ou se eu disponibilizo o modelo pronto, eu quero morrer. Porque eu falo o pior caminho para o seu sucesso, o atalho que não existe, o atalho pro nada, é você pegar um modelo pronto e aplicar na sua marca. Não tem coisa mais genérica, não tem coisa mais ineficaz do que você fazer isso. Você pegar algo pronto e replicar pra sua marca. É tipo, nada. Não é nada. É como fazer nada. Então, realmente não dá resultado. E as pessoas buscam isso. Eu recebo direct. Você ensina modelos, você disponibiliza modelos? Não! E eu nunca vou disponibilizar. Porque é aí que tá o grande problema da internet. E o excesso desse conteúdo padronizado também atinge uma outra coisa, que é a nossa fadiga criativa. As pessoas, elas continuam assistindo, mas não tem estímulos novos. É tudo muito parecido e a gente começa a ficar cansado realmente, sabe? A gente olha aqueles conteúdos, é tudo mesmo parecido, as pessoas falando o mesmo assunto, aí um dia viraliza a Virgínia, todo mundo falando sobre a Virgínia. E aí começa a ficar batido, porque perdeu esse olhar pra dentro pra encontrar o conteúdo. As pessoas continuam assistindo, mas elas não sabem mais quem fez. É do tipo, já viu esse vídeo? Já vi, mas de quem é? Não sei de quem que é, não lembro o nome, não lembro a cara. TikTok também tem esse efeito, porque lá você é um assunto. Então como que a gente pode contornar isso e realmente deixar um legado na vida das pessoas? Se a gente conseguiu captar a audiência daquela pessoa, que a gente seja lembrado por ela. Que se ela estiver na rua, ela fala, eu acho que eu já vi um conteúdo seu, né? Como é que a gente faz isso? Parece bobagem, mas isso é branding. É branding o que faz você ser lembrado mesmo quando o vídeo acaba. E mesmo estudos apontando, o TikTok Creative Center, ele diz que conteúdos com assinatura visual retém 3 vezes mais a atenção do que os replicados, ou do que aqueles conteúdos que ficam ali, né, simplesmente reproduzindo o que todo mundo tá fazendo. O próprio TikTok, que é um lugar cheio, né, de informações e pessoas produzindo conteúdo meia boca o tempo inteiro, já percebeu que ter uma assinatura sua e ter uma identidade, um jeito seu de criar é importantíssimo. O maior bloqueio criativo da nossa geração não é por conta de não ter a técnica, mas é pela crise de identidade. Saber gravar, editar, isso tá todo mundo sabendo. É padrão já. Mas muitos sabem fazer isso muito bem, mas não conseguem colocar identidade naquilo que eles fazem. Não conseguem criar um conteúdo que pareça com eles. Que a gente olha aquele conteúdo e fala, nossa, isso aqui é muito seu estilo de fazer, né? E isso também gera uma desconexão do próprio conteúdo. Porque conteúdo, pra mim, é ampliar a sua voz. É a minha voz. Eu crio conteúdo porque é como se eu pudesse me comunicar pro mundo. Então, por isso, quando uma pessoa ela tá travada, diversas vezes eu falo, Cat, eu não tenho ideia, eu não sei sobre o que falar. Mas é porque dentro daquela pessoa, realmente ela precisa trazer referências, ela precisa estudar, ela precisa ser mais curiosa para que o conteúdo dela seja interessante. Não tem como uma agência fazer milagre e uma médica ali genérica se tornar uma médica incrível por conta de conteúdos que a agência inventou. O conteúdo, ele tem que vir da sua busca, ele é a amplificação da sua voz. Uma pesquisa também indicou que 64% dos criadores de conteúdo se sentem desconectados daquilo que eles estão criando. Eles entregam, viralizam, continuam criando, mas no fundo a maioria tá em burnout, dizendo que não sabe mais quem é no processo. Tá ok, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tá em consenso aqui, que realmente acontece, mas como resolver? Já começo indicando um livro que eu acho interessantíssimo pra todo mundo ler, que é o Hábitos Atômicos, que ele fala sobre que você também precisa mudar algumas coisas ali no seu cérebro, nos seus hábitos, a percepção que você tem sobre você mesmo. Isso é importantíssimo. E isso começa com pequenos hábitos, autoanálise, pequenas escolhas diferentes, novas versões de você sendo praticadas todos os dias. O que eu vejo que mais bloqueia as pessoas de desenvolver a marca pessoal, crescer na internet,
São bloqueios psicológicos, é mentalidade. Tem gente que sonha em criar conteúdo, sonha em viver como influenciador, mas acredita que fala mal, ou acredita que não é bom em alguma coisa, ou acredita que não sabe o suficiente. E essas pessoas, elas têm um grande problema de identidade, porque elas realmente pensam isso sobre elas e a vida delas não vai andar enquanto elas não quebrarem esses pensamentos. E isso tá em coisas que disseram pra ela na infância, às vezes o pai, a mãe ressaltou algo assim, algum colega, algo que ficou ecoando, que fez ela acreditar nisso. Às vezes foi críticas que ela recebeu de algum chefe, de alguém, e nunca questionou, simplesmente sugou para dentro. Ou comparações, ela olhou alguém que o dom é a oratória e se comparou e falou, não sou tão boa. E isso acaba sabotando a sua vida de um jeito que você não faz ideia. Enquanto você não parar pra olhar pra essas coisas que você pensa sobre você mesmo, que são todas mentiras, você não vai conseguir evoluir em outras áreas da sua vida. E na produção de conteúdo também. Você não precisa de mais ideias, de mais recursos. Você precisa lembrar de quem que você é no meio de toda essa bagunça. E eu acho que é bem interessante que a gente divida, assim. Uma das coisas que eu mais investi tempo na minha vida é em autoconhecimento. É em gestão emocional. E eu não me arrependo em nada. Porque eu não cheguei onde eu cheguei, não tenho a empresa que eu tenho hoje, por conta de que eu sou talentosa. Eu sei que foi muito disso aqui, que não me fez desistir, que me fez ser persistente, que me fez passar por cima de todas as barreiras. Só que é importante que a gente entenda algumas coisas sobre nós mesmos, como por exemplo, o que são os traços de personalidade, o que é a identidade, o que são os traços de comportamento, o que é a identidade, o que é a personalidade. Os traços de comportamento, você nasce com eles. Às vezes você é uma pessoa mais extrovertida, mais lógica, você tem mais facilidades com humanas, com exatas, mas ainda assim você consegue desenvolver. Não é porque você é uma pessoa introvertida que você não possa se desenvolver e ser uma pessoa que tá em super palcos, não quer dizer nada. Mas são traços de comportamento e que naturalmente eles já estão na sua infância. Agora, a sua personalidade, ao contrário de que muitas pessoas pensam, ela não nasce com você. Ela é desenvolvida pelas experiências que você vai tendo e buscando na sua vida. Ela é moldada com o tempo. Vem do que você vive, do que você consome, do que você observa e do que você acredita. E a identidade, ela é a sua essência e ela é imutável. Você não pode deixar ninguém bater na sua identidade. E pra mim, que sou cristã, a identidade e o que me faz assim ser mais forte do que tudo e que me faz também não tá nem aí pro que os outros falam mal de mim ou pra hater, é que minha identidade é moldada em Deus. É o que Deus pensa sobre mim. E aí, quando você tem a identidade moldada em Deus, no que a Bíblia diz sobre você, não tem nada, não tem pecado, não tem erro, não tem defeito, não tem nada que vai te barrar nessa vida. E você pode ter uma personalidade forte e ainda tá distante da sua identidade. Você pode ser tímido e ter uma identidade de marca poderosíssima. Muitas pessoas vivem o reflexo dos outros e não daquilo que elas realmente são e do que elas nasceram pra ser. Muita gente não tem personalidade ou não deixa essa personalidade desenvolver porque ela foi podada. Alguém disse pra você que você falava demais, você parou de falar. Alguém criticou o seu estilo, você trocou de roupa. Alguém não entendeu a sua ideia, você desistiu do projeto. E assim você vai se apagando, vivendo pra caber, pra ser aceita, pra que te compreendam nesse mundo. E eu me coloco nesse lugar, tá? Durante muito tempo, por conta da minha criação, eu sempre fui uma pessoa que eu odiava conflitos, então ser aceita era algo muito importante, né? E depois eu fui fazer terapia, eu entendi que tinha a ver com o bullying que eu sofria na escola e com várias coisas da minha infância. Mas eu fui rompendo isso e trocando pela minha identidade real. Em Gálatas 1:10 fala: se eu quisesse agradar os homens, eu não seria um servo de Deus. Você foi chamado para uma missão, para pegar tudo que você tem dentro de você, os seus dons, as suas habilidades, e transformar isso no seu processo de vida, no seu trabalho, naquilo como você vai servir, e não para agradar os outros. Você percebe que quanto tempo você perde dessa vida tentando agradar os outros, é o outro e pouco pra dentro, pouco você. Quem sou eu nesse mundo? Por que eu sou do jeito que eu sou? O que eu posso fazer com isso? E se você é uma pessoa que se sente sem personalidade, e a gente sente assim, por exemplo, na faculdade, tem várias pessoas ali na mesma sala. Tem aquela pessoa que ela faz o óbvio todos os dias. Ela acorda, estuda o que tem que estudar, vai pra faculdade, estuda o necessário, passa na prova, volta pra casa, tá sempre fazendo as mesmas coisas. É a pessoa que não desenvolve e que vai ser um profissional provavelmente genérico. E já tem aquela outra pessoa que gosta de outros assuntos, que olha por outros ângulos, que se questiona, que às vezes até confronta o próprio professor e fala: não sei se isso aí tá certo.
Eu penso desse jeito. É aquela pessoa que ela vai além, que ela não deixa a última palavra ser sempre a dos outros. Ela também questiona, ela se pergunta, ela procura outros assuntos, ela junta diversos assuntos, ela reflete. Essa pessoa, com certeza, ela vai se desenvolver muito mais na vida. Então, por isso é importante que você viva coisas novas, saia da sua bolha, pare de ser aquela pessoa que tá sempre no mesmo lugar. Mesmo que você não seja uma pessoa caseira, mas se você tá em casa, busque gostar de estudar, busque novos assuntos, busque se tornar uma pessoa interessante. Eu tenho uma coisa que eu gosto de cada ano da minha vida focar em um assunto pra eu ficar muito boa. Tipo, ano passado eu foquei em alimentação. Então comecei a estudar. Olhei todas os vieses que existiam, comida vegetariana, carnívora, o que eu acredito, o que eu não acredito, vegetal é bom, não é bom. Comecei a estudar, não o básico, mas o profundo desse assunto. Ler livros, pra eu realmente ter uma concepção na minha vida do que eu acho sobre alimentação. No outro ano eu foquei em musculação. Eu queria aprender a treinar, eu queria aprender o que é bom pro corpo, como é que o corpo funciona, qual que é o melhor treino, por que algumas coisas não são bem como são, pra eu ficar muito boa nisso. Check. Aprendi, agora eu sigo. Então foque um ano da sua vida em macro temas que você quer trazer pra dentro de você, pra que você se torne uma pessoa mais interessante. E isso você pode ter certeza que vai impactar em tudo que você faz. Encontre o que você realmente ama. Não seja a pessoa que não gosta de nada. É onde você quer ir? Não sei. Qual que é a viagem dos seus sonhos? Não sei. Por que a pessoa não sabe? Ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ela não gosta. Porque ela nunca parou pra analisar as coisas sem a opinião alheia e chegar em algum consenso. Quem é interessante tem interesses. Quem não tem paixão por nada acaba sendo raso em tudo. Você pode perceber que as pessoas que mais têm paixões ou hiperfocos em alguma coisa, elas são pessoas interessantes. Às vezes você senta em uma roda e tem aquela pessoa que não colabora em nada. Ela fala, o que você acha? Não sei. E já tem aquela pessoa que, cara, puxa uma história, puxa um dado, contar história. Saber contar histórias também é uma grande habilidade de uma pessoa interessante. Ela puxa algum dado, ela lembra, nossa, eu vi esses dias, você viu tal coisa? É aquela pessoa que é gostosa de conversar e que você faz questão de convidar. Já tem outras pessoas que você... pessoa tal não tá, tanto faz. Não seja essa pessoa. Porque se você for uma pessoa interessante, vai ter os momentos que você vai desagradar também, que você vai entrar em pautas, que você vai entrar em debates. E isso é saudável na vida. E uma coisa que você precisa colocar estampado na sua testa é que firme a sua identidade com Deus, ou enfim, com o que você acredita de espiritual. Você não é o que disseram sobre você. Você não é o que aconteceu com você. Tem gente que fica ligada em traumas ou em situações horrorosas da vida pra sempre. Você não é o que você sente agora, eu tô ansiosa. Você não é ansiosa, não coloque isso na sua cabeça. Você está ansiosa e ok, isso pode passar. Você é o que Deus diz sobre você. E o que Deus diz sobre você? Deus diz que você é um filho amado, que você tem uma missão na Terra, que Ele escolheu o seu DNA, que seu DNA é único, a sua impressão digital é única e não é por acaso. E se Ele te colocou no lugar que Ele te colocou, do jeito que Ele te colocou, é porque você tem uma missão para cumprir, por menor que seja, naquele lugar. Se você vai ver histórias da Bíblia, todas as histórias têm essas superações, cada uma com sua peculiaridade. Todas as pessoas tinham situações que elas precisavam encontrar ali como sair daquilo, como se curar dos seus problemas. E você é dono de tudo isso aqui no mundo. Você é dono de todas as riquezas do mundo, porque você é filho do dono de tudo isso aqui. Deus diz que os céus pertencem a Deus, mas a terra foi dada aos homens. Então, ninguém aqui é mais dono de algo que outro alguém. Você pode ter o mesmo acesso às riquezas dessa terra que qualquer pessoa. Perante a Deus, todos somos iguais. E quando você começa a pensar dessa forma, né, ir mais profundo, refletir sobre essas coisas, você fala, cara, o bilionário lá é a mesma coisa que eu para Deus. Nós temos missões diferentes, temos condições diferentes, mas a identidade para Deus é a mesma. Muita gente sonha com sucesso, mas alguma coisa impede ela de chegar lá. E nem sempre é a condição. Muitas vezes tá nisso aqui, porque ela colocou um bloqueio. A minha família foi até aqui, como é que eu vou conseguir depois disso? Geralmente essas pessoas têm uma identidade frágil, construída a partir das opiniões dos outros ou das opiniões delas sobre elas mesmas. E você precisa parar de buscar validação externa e começar a se fundamentar na verdade. O que você é para Deus e o que você quer ser nesse mundo, independente das plaquinhas que colocarem em você. Esse é o primeiro passo para você começar a encontrar a sua real identidade, a sua personalidade, e para que isso apareça em tudo que você faz.
Ela tá na sua casa, no seu conteúdo, em tudo. E uma dica prática pra vocês que eu gosto muito de usar e que eu já ensinei pra algumas mentorandas minhas é usar o ChatGPT ou o Jefferson, que é a minha IA que eu libero pros alunos, pra ele te responder como a Bíblia te enxerga. Então, essa questão de identidade, ele vai te responder como Deus te enxerga. Quando você abre uma conversa assim, é muito interessante porque você começa a entender você, o que você faz perante a visão da Bíblia, a visão de Deus. Então, começa a fazer esse treinamento com o chat, que é muito legal quando você quer ter essas conversas mais profundas sobre identidade, pra ter com ele que ele consegue trazer esse embasamento e personalizar pra você. Porque a sua missão, ela não depende da sua força, ela depende da sua convicção. Você tem que estar obcecado, com convicção do que você quer fazer nessa terra. Ou pelo menos na busca de encontrar o que você pode fazer nessa terra. E agora, como colocar essa identidade realmente em traços, né, de visuais, né? E a gente pode entrar em um assunto muito profundo, mas comece a buscar referências. Tudo é referência. Você não nasce sabendo quem você é. Você vai observando o mundo. Por exemplo, quando você quer ter um relacionamento incrível, observe referências de casais que você admira, para você entender como é que você quer que seja o seu jeito. Negócios também. Comece a observar referências de negócios que para você fazem sentido. Conteúdo também. Comece a observar os tipos de conteúdos que você mais gosta de consumir. É tudo um grande questionamento. E falando em referências, como todos os vídeos que eu trago esses insights para vocês, eu quero trazer alguns cases que eu sinto que são pessoas que têm muita identidade no que elas fazem, de diferentes nichos. O primeiro case, essa ilustradora aqui, é Nephthys. Não sei exatamente como é que se fala o nome dela, bem difícil. Mas ela é uma ilustradora, né, designer, e ela tem uma arte muito a cara dela. E tudo que ela faz no perfil traz essa personalidade. Tanto as roupas que ela usa, né, tem alguns conteúdos onde ela combina looks com os quadros dela, quanto também no próprio material dela. Você percebe que tem uma identidade que é divertida, que é colorida, que é otimista. Então isso é a personalidade dela. É a identidade visual dela. Não que isso seja a identidade de quem ela é quando ela não está trabalhando, mas tudo que ela entende sobre ela está aparecendo nesse conteúdo, pode ter certeza. E essa energia aparece na edição que ela faz. Tudo assim, você entra, parece que você está entrando num mundo à parte, que é só dela. Um outro case também que eu acho que tem muita personalidade é essa marca de bolos. Eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar, agora tem gente copiando, mas eu acredito que foram eles que inventaram. E é tipo uma escultura, mesmo como se fosse uma rocha, e tem um acabamento com flores, uma pegada meio futurista. E eles construíram toda uma estética, e obviamente deve ter um branding por trás do porquê ser assim, mas que fez eles serem reconhecidos no mundo inteiro, porque eles conseguiram trazer uma personalidade diferente para um bolo. Isso é a diferenciação na forma de produto. E obviamente tudo que eles fazem tem essa mesma estética. Então isso traz um negócio que a gente olha e fala, cara, é muito único. E as pessoas se identificam, tanto que eu já quis muito um bolo como esse. Tentei, inclusive, fazendo um aniversário meu, não ficou muito bom. Mas eles têm essa conexão porque eles têm identidade. Ninguém copia esse trabalho. Eles vão ser sempre lembrados por isso. Agora, num nicho mais real, mais fácil, né? Uma nail designer também, que é a Nai Carvalho. A personalidade dela aparece muito. O jeito que ela grava, a personalidade dela em relação ao tom de voz, né? Ela tem um negócio meio sarcástico no que ela faz. As roupas que ela usa, o cabelo dela do jeito que ele é sempre, os acessórios. Tudo traz uma atmosfera, o próprio ambiente dela também. As cores que ela escolhe para os objetos que ela usa, tudo tem um DNA. E ela tem um deboche ali com leveza que é muito legal, que realmente faz com que ela seja diferente, com que faz que as pessoas gostem mais dela, às vezes, do que uma outra qualquer funcionária que faz a sua unha que você não sabe direito o nome, porque ela consegue trazer quem ela é, aquilo que ela produz. E um outro exemplo também é da Mari Baroni, uma psicóloga que eu adoro, inclusive ela tem canal no YouTube que a gente já falou pra fazer uma collab, quero que a gente faça. Ela é tá escrito assim no perfil dela, psicóloga, mas não só isso. Por aqui meu diário criativo de psicologia e rotina. Então ela tem muito forte nela a criatividade. Ela é uma pessoa que ela passa uma paz. Você olha esse perfil, gente, você sente paz. Você sente organização, você sente, ela fala sobre assuntos muito profundos, detox, de digital, né? Ela gosta muito do digital também. A tipografia que ela usa, tudo faz com que a gente se conecte muito com a personalidade dela. E com que ela consiga transparecer quem ela é naquilo que ela faz. Então é incrível o trabalho da Mari, eu adoro os posts dela, porque dá pra ver que não são feitos com o ChatGPT, é mesmo ela que fala, ela que pensa, é o que tá dentro da cabeça dela, o que ela reflete
internet sobre o mundo, ela expressa no conteúdo. Não tem maneira mais incrível e genuína do que isso. E pra isso você não pode ter medo. Pra isso você não pode ter medo do que as pessoas vão pensar, ter medo de dar sua opinião, porque senão você não consegue ser autêntico, você não consegue ser você mesmo. Pra mim, uma conclusão que fica nesse vídeo, o que te diferencia nunca vai ser o algoritmo, mas você. O que faz uma pessoa ter um conteúdo incrível, lindo, não é só o talento dela, mas é o autoconhecimento dela. A tal autenticidade que todo mundo fica falando, tem que ser autêntico, tem que ser autêntico, é o fato de você entender a sua identidade, que a gente fala hoje, a sua personalidade, o que você gosta, o que você não gosta, e deixar com que isso flua e com que você atraia as pessoas certas, com que você possa expressar o que você pensa, o que você sente, sem medo do que os outros vão pensar. Saiba que esse problema de identidade não é só seu. Muita gente tá se sentindo perdida, muita gente tá se sentindo sufocada por conta dessas coisas que eu falei hoje. Então comece a observar na sua vida o quanto que você tá dando atenção para coisas efêmeras e rápidas e viralização e números que só inflam e não funcionam a longo prazo. O quanto você tá deixando de olhar para sua real identidade, olhar o que Deus pensa sobre você, além do seu trabalho, além daquilo que você é capaz de produzir. E também entender a sua personalidade, o que você gosta e o que você não gosta, pra se identificar com as pessoas certas. Identidade não é o que você publica, é o que continua vivo dentro de você, mesmo depois que você fecha o celular e termina o post. Isso ninguém pode deturpar, ninguém pode chacoalhar a sua identidade. As pessoas podem ter opiniões sobre a sua personalidade, mas fora isso, não. E a pergunta que eu deixo, além do questionamento, né, de se tirarem o seu rosto, o seu nome, você continua sendo lembrado, né? Acho que esse é um questionamento que a gente tem que fazer quando a gente é alguém querendo criar algo justo e forte na internet. Mas a pergunta que eu faço, que eu peço para que você responda nos comentários também, é se você sabe quem você é além do seu trabalho. Quem você é em relação a quando ninguém tá vendo. Qual detalhe seu entregaria essa personalidade? Eu sou uma pessoa tímida, mas que ao mesmo tempo tem muita vontade de trocar assuntos profundos, de conversar com pessoas novas. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa e eu gosto de gente nova, eu gosto de lugares novos, eu gosto de experiências novas. Eu tô curiosa pra saber quantos de vocês aqui sabem responder isso e quantos de vocês ainda estão nessa busca por essa personalidade e identidade no que você faz.